André Leon Talley era uma força singular em uma indústria na qual ele teve que lutar para ser reconhecido, disse Darren Walker, chamando-o de gênio criativo e observando sua capacidade de moldar uma personalidade para si mesmo a partir de um profundo conhecimento acadêmico, compreensão de moda e design. Quer saber a história completa do jornalista de moda André Leon Talley? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, esse é mais uma quarta efêmera do canal. Antes de mais nada, já se inscreva no canal que é muito importante para mim, deixe seu like, comentem aqui embaixo se vocês acharam do vídeo de hoje. E agora bora começar o vídeo de hoje. André Leon Talley nasceu no dia 16 de outubro de 1948 em Washington. Filho de Alma e William Carroll Talley, desde os 2 meses de idade ele foi criado por sua avó Benny Frances Davis em Durham, Carolina do Norte. Então, desde os 2 meses de idade, ele foi criado pela sua avó e a sua avó trabalhava na Duke University. Então, ele sempre foi protegido pela avó dele, desde sempre a avó dele incentivava ele a tudo que ele queria fazer. Inclusive, ela foi uma das grandes inspirações relacionado à moda da época para ele sempre foi fissurado nisso, e dizem algumas pessoas que quando ele era jovem ele ia direto para a biblioteca nas sessões de revista e lá ele encontrou a revista da Vogue e ele se apaixonou imediatamente pelo modo de como ele conseguia absorver aquele conteúdo de moda. Ele então cresceu no sul dos Estados Unidos, na Carolina do Norte. A sua avó ela era muito religiosa e ele sempre frequentou a igreja junto da sua avó. Ele era obcecado pelos Kennedys, inclusive ele era obcecado pela história da França, pela França, por tudo que a França transmitia para ele em termos culturais. Inclusive, toda essa obsessão que ele tinha, principalmente pela França, era uma fuga que ele tinha, principalmente porque quando ele era mais jovem, ele era apedrejado pelos outros meninos próximos à universidade. Então, cada vez que ele passava por determinados locais nessa cidade, ele era frequentemente apedrejado, faziam bullying com ele. Inclusive, ele citou em um livro que ele lançou que ele foi abusado sexualmente nessa época. E ele então andava pelas ruas e o hobby dele era ir na banca de revista e comprar uma revista da Vogue. Andrew foi para a faculdade na Universidade Historicamente Negra North Carolina Central University antes de concluir seu mestrado na Brown University, Rhode Island, o primeiro de sua família a frequentar uma Ivy League School. Na Brown, ele escreveu sua tese sobre modelos negras na poesia de Charles Baudelaire, uma figura que defendeu a moda como epítome da modernidade. Depois do mestrado, ele teve um encontro casual com a Carrie Donovan. Essa mulher trabalhava na Vogue e ela que incentivou o Andrew a se mudar para Nova York, para começar a trabalhar lá, para ter um novo projeto de vida, que ele conseguisse sair da Carolina do Norte e fosse para uma metrópole norte-americana. Em 1974, em Nova York, ele se ofereceu para ajudar Diana Vreeland no Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. O Andrew sempre chamou a Diana Vreeland de Imperatriz da Moda, e para quem não conhece, a Diana Vreeland foi editora-chefe da Vogue por muitos anos, foi uma das precursoras no sentido de fazer com que a Vogue americana crescesse, se tornasse uma potência naquela época. Mas a Diana Vreeland não ficou mais no cargo como editora-chefe por alguns motivos, incluindo os altos gastos que ela fazia com a empresa da Vogue em relação a cada lançamento de uma Vogue, a cada lançamento de uma revista. Ela não tinha parâmetros financeiros e usava muito dinheiro para fazer a criação da revista, e também por sua estética, que também não fazia mais sentido com a atual época da modernidade, do que as pessoas estavam consumindo na época quando a Diana Vreeland saiu da revista Vogue. A Imperatriz, como ele a chamava, havia sido demitida do cargo de editora da Vogue americana, onde ela ficou de 1963 a 1971 por sua imaginação excessivamente literária e ensaios de moda caros. Em sua segunda vida como curadora no Costume Institute do Met, ela foi pioneira em uma abordagem teatral para exposições de moda em que o vestido estava conectado a temas épicos. A Diana Vreeland teve um papel super importante na carreira do André, justamente porque foi com ela que ele entendeu o universo da moda, o universo que ele realmente queria entender, esse universo fantasioso, esse universo da criação. Foi ela que mostrou pra ele esse lado, ensinou muitas das coisas que ela sabia pra ele, e isso fez com que o Andrew se tornasse
quem ele se tornou. Em seu livro de memórias de Chiffon Trends, publicado em 2020, Andrew diz: aprendi a falar a linguagem do estilo, fantasia e literatura. E foi também através da Sra. Vreeland que ele entrou no mundo das revistas e através da Interview que conheceu Andy Warhol. Então, em 1975, Andrew foi começar a trabalhar na Interview Magazine. Era uma revista que o dono era nada mais nada menos que o Andy Warhol. Ganhando $50 por semana, ele usava roupas formais, camisas listradas e jeans justos. Na Interview, ele também conheceu Karl Lagerfeld, designer da Fendi, cujos gostos culturais e intelecto onívoros se tornaram a estrela de Andrew, especialmente depois que ele se juntou ao Women's Wear Daily e se mudou para Paris. Então, para vocês entenderem, ele trabalhava na Interview Magazine, na revista do Andy Warhol, e também começou a trabalhar na Women's Wear Daily, uma revista de Paris. Então, foi nessa época que o Andrew foi para a França, foi para Paris trabalhar, e lá ele teve a oportunidade de circular no meio da moda, virou amigo de Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent, e nesse momento ele estava próximo das pessoas consideradas importantes na moda na época. Inclusive, foi nesse momento que ele desfrutou das epifanias da moda, dos exageros da moda. Ele fazia frequentemente viagens com os estilistas famosos pelos castelos, pela sociedade aristocrata. Então ele vivenciou tudo isso, esse glamour exorbitante que a moda tinha nessa época. Andrew subiu para cobrir os desfiles de moda de Paris para Women's Wear Daily e Vogue, tornando-se o primeiro homem afro-americano a trabalhar nesse nível e começou a usar ternos sob medida em homenagem ao Duque de Windsor. E nessa época, além de ele cobrir esses desfiles de Paris pela Women's Wear Daily e pela Vogue, ele começou a fazer produções fotográficas pela Women's Wear Daily. Então ele virou praticamente um diretor criativo, onde ele criava essas imagens e fazia toda a produção, todo o styling. Na década de 70 também, Andrew era um dos grandes frequentadores da Boate Studio 54. Eu já comentei aqui pra vocês sobre a Studio 54, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês darem uma olhada depois. E o Andrew pertenceu a esse espaço onde muitos artistas, muitas pessoas consideradas importantes faziam parte todas as noites em Nova York. E para ele a moda era tanto inspiração quanto disfarce, camuflagem contra as farpas racistas que experimentava, como ser chamado de Queen Kong. Foi apenas em retrospectiva que ele escreveu que ele percebeu as viseiras que eu tinha que manter para sobreviver. Andrew foi intimado por rumores sugerindo que ele só era popular porque dormia com pessoas como um homem negro. Ele foi chamado então de Queen Kong por alguns. Em 1983, Andrew finalmente então entra na revista Vogue. Ele começou como editor de notícias de moda e pouco tempo depois ele se tornou diretor criativo e editor-geral da revista Vogue americana. Para Andrew, a Vogue era mais do que moda. No seu tempo, como no de Diana Vreeland, tornou-se também um mundo literário. Ele foi um dos primeiros a misturar alta costura com roupas baratas e ensaios de moda, estilizando Chanel com jeans de modelo e uma concha Helmut Newton para a Vogue. Anna Wintour, então, praticamente a dona da revista Vogue norte-americana, a editora-chefe soberana da revista Vogue, nomeou Andrew em 1988 e tirando 3 anos que ele deu uma escapada e começou a trabalhar na W Magazine, ele ficou trabalhando na Vogue até 2013. Então são muitos anos à frente da revista Vogue como diretor criativo, editor-chefe, editor de notícias de moda. Ele foi o primeiro homem negro a ter essa posição na Vogue e muitas vezes ele era a única pessoa negra na primeira fileira dos desfiles. Ele era como a Rockette negra, ele era único, disse Whoopi Goldberg, lembrando a branquitude da indústria no documentário biográfico de 2018 The Gospel According to Andrew. E como ele começou a trabalhar em 1988 na revista Vogue, ele começou a ter uma parceria e uma amizade com a Anna Wintour. Então, desde da final ali da década de 80, eles começaram a ficar muito próximos. E o Andrew sempre foi um confidente, um ajudante da Anna Wintour. Ele ajudava ela sempre que ela precisava. Ele chegou a vestir ela, chegou a realmente entrar no ambiente familiar, no ambiente íntimo de Anna Wintour. Em 2003, Andrew escreveu seu primeiro livro, Out, a Memoir, que ele continuou em 2020 com The Chiffon Trends. Seu livro de 2005, Out 365+, trouxe diversas fotos de designers e pessoas próximas dele e da Vogue americana, incluindo designers que começaram
mostrar fotos deles no dia a dia. Inclusive tem uma foto da Diane von Furstenberg em sua piscina em Connecticut. E também nesse livro ele inclui alguns facts que se tornaram sucessos enormes dentro da revista Vogue. Ele escrevia facts, mandava para as pessoas, e isso foi um projeto futuro que a Vogue fez com ele, onde ele escrevia essa coluna meio que de forma como ele escrevia o fax que ele escrevia dentro da Vogue americana para os colegas de trabalho. Depois que o Chiffon Trends, esse livro de memórias que ele escreveu em 2020, foi publicado, ele e a Anna Wintour se desentenderam. Ele até chegou a mencionar que ele considerava ela uma parasita na vida dele, justamente porque para ele, a Anna Wintour achava que a amizade e a relação que eles tinham só era benéfica para ela, que ela queria fazer as coisas só para ela e ele estava ali como um ajudante, não como um amigo, um conselheiro. Ele também foi uma grande presença no documentário de 2009 chamado September Issue, onde foi um documentário que fizeram mostrando todo o processo para se fazer uma revista da Vogue no mês de setembro, que é a revista mais importante do ano para a revista Vogue, que é o mês de setembro, onde eles fazem um apanhado muito mais amplo do que a moda tá falando nesse ano. Ele, em 2010 e 2011, ele também apareceu na televisão, sendo um jurado do reality show America's Next Top Model, aquele reality show das modelos que a Tyra Banks era a apresentadora. Em anos mais recentes, nenhuma única celebridade negou uma entrevista com Andre no topo das escadas do tapete vermelho do Met Gala. Ele é o Nelson Mandela da alta costura, o Kofi Annan daquilo que você veste, o will.i.am declara em The Gospel According to Andre. Independente do sucesso e da pessoa que ele era, da personalidade que ele tinha para a indústria da moda, nos últimos anos de Andre não foi muito fácil. Depois do que ocorreu com a relação entre ele e Anna Wintour, ele foi substituído como repórter do Met Gala, e o Met Gala, como vocês sabem, é um evento super importante para a indústria da moda. A Anna Wintour substituiu o Andre por influenciadores para mudar um pouco o evento e trazer o evento para as pessoas mais jovens, e o Andre não ficou muito feliz com isso. Andre lutava contra o peso desde a morte da sua avó em 1989 e nos últimos anos ficou praticamente isolado na casa em White Plains onde morava, dormindo em uma cama que Oscar de la Renta lhe dera. Inclusive, essa casa foi um alvo de processo porque essa casa era do ex-amigo do Andre, George Malcolmus, e o George Malcolmus abriu um processo contra o Andre, dizendo que o Andre não pagava o que ele tinha que pagar. Inclusive, algumas fontes dizem que o Andre tinha uma situação financeira muito delicada, então isso também abalou a sua vida pessoal. Andre Leon Talley, o maior editor de moda que quebrou o teto de vidro da sua indústria quando passou do Jim Crow South para as primeiras filas da alta costura de Paris, aproveitando seu conhecimento enciclopédico da história da moda e seu raciocínio rápido em papéis como autor, orador e público, personalidade de televisão e curador, morreu na terça-feira em White Plains, Nova York. Ele tinha 73 anos. Sua morte em um hospital após uma série de problemas de saúde foi confirmado por seu amigo Darren Walker, presidente da Fundação Ford. Inclusive, muitas pessoas falaram sobre o Andre Leon Talley depois da morte dele, mês passado, e uma dessas pessoas foi a própria Anna Wintour, mesmo com as suas desavenças dessa relação entre os dois. Anna Wintour fez uma declaração após o descobrimento da morte do Andre Leon Talley. Ela cita: "A perda de Andre é sentida por muitos de nós hoje, os designers que ele celebrou entusiasticamente em cada temporada, e que o amavam por isso. As gerações que ele inspirou a trabalhar na indústria, vendo nele uma figura que quebrou barreiras, sem nunca esquecer de onde começou. Aqueles que conheciam moda e a Vogue apenas graças a ele, e não esquecendo a multitude de colegas ao longo dos anos ficaram maravilhados com cada nova descoberta de Andre, que ele discutia alta e com fervor. Ninguém podia deixar as pessoas mais animadas com os detalhes de moda aparentemente insignificantes como ele." E é com essas palavras que eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigada para quem ficou até o final assistindo o vídeo sobre o Andre. Tem vários vídeos aqui para vocês darem uma olhada nas quartas efêmeras. Vou deixar a playlist aqui embaixo. Inclusive tem um vídeo do Met Gala também, contando a história do Met. É isso por hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, que é muito importante pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo se vocês acharam da história do Andre, quem conhecia, quem não conhecia. E é isso, gente. Eu vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhada também. Acabei de lançar uma peça nova na marca, se chama Bolsa Pipa, e tá lá no @Estúdio José Heitor, então deem uma olhadinha também. Um beijo e uma ótima semana pra vocês.